Amém. O tema da minha mensagem é surpreendido pela tempestade da vida. Surpreendido pela tempestade da vida. A meditação desse texto nos leva a concluir que o Senhor Jesus está atento a todos os detalhes da nossa vida, a todas as nossas lutas e a todas as nossas dificuldades. Jesus está atento. Jesus teve um longo dia de cansado. Quando anoiteceu, ele disse ao discípulo: vamos para outra margem da região do Gadarenos. Região do Gadareno era ali onde Jesus encontrou aquele endemoniado saindo do cemitério. Um centro cultural grego, embora muitos judeus também morassem naquela região. Embora Jesus seja perfeito, é compreensível que esteja cansado por causa do seu ministério. E é um bom olhar para a humanidade de Jesus. Ele estava exausto. E assim que o barco sai, ele se deita na proa, coloca a cabeça em um travesseiro e dorme. De repente, o mar se revolta e acontece um violento tempestade. Enquanto Jesus dormia em paz, os discípulos estavam aterrorizados. E após acordar, Jesus diz: Senhor, salva-nos, pois estamos prestes a morrer. E Jesus acorda e diz: por que estão com tanto medo, homens de pouca fé? Então Jesus ordena ao vento e o mar que se calem-se. E o vento e o mar ficaram calados. O pastor William Hendricks, analisando esse texto, ele disse que podemos sintetizá-lo em 6 pontos básicos. Primeiro, uma viagem de barco. Segundo, uma tempestade furiosa. Terceiro, um clamor desesperado. Quarto, um impressionante reprovação. Uma reprovação amorosa. E um efeito profundo. Vou repetir. Uma viagem de barco, uma tempestade furiosa, um clamor desesperado, um milagre impressionante, uma reprovação amorosa e um efeito profundo. Irmãos, a tempestade chegou. E agora? Nós não estávamos preparados. Mas a tempestade chegou. Mas a vida é cheia de tempestade, a vida é cheia de decepções. A tempestade chega sem aviso prévio. Não manda uma mensagem no WhatsApp, ou no SMS, ou no Facebook, que ela iria chegar. São imprevisíveis, a tempestade é imparciais. Ela tanto acontece com gente boa ou com gente má. A tempestade acontece com cristão ou não cristão. Às vezes, elas vão rapidamente. Às vezes, se move tão devagar que parece uma eternidade. Todos nós neste mundo, ou passamos, ou estamos passando, ou vamos passar por uma tempestade. Isso é inevitável. Ninguém poderia imaginar de como as tragédias de Covid abateu sobre o nosso país. Tantas pessoas perecendo. A tempestade que estamos vivendo é real. Tudo que estamos vivendo nesses dias de pandemia, vamos viver outros, indiferente de sermos cristãos ou não, mas vamos viver. Os discípulos eram testemunha viva de
todas as manifestações milagrosas de Jesus. Estavam onde Jesus mandou estar, fazendo o que Jesus mandou fazer, indo aonde Jesus mandou ir. Mesmo assim, enfrentaram terrível tempestade. Você está passando por uma tempestade, irmão? Mesmo estando em constante oração, você está passando por uma tempestade? A tempestade chega na vida de quem está vivo. A tempestade não chega na vida de quem já morreu. Ninguém estava preparado para enfrentar uma tempestade como o coronavírus. Mas será, irmão, que Jesus sabia dessa tempestade? Evidente que sim. Ele sabe de todas as coisas. Nada pega Jesus de surpresa. Nada. Aquela tempestade estava na agenda de Jesus. Mas se Jesus sabia, por que dormiu? Dormiu porque sabia, irmãos, que aquela tempestade seria pedagógica na vida dos seus discípulos, como são pedagógicas nos dias de hoje, para que os pastores, pregadores possam falar do milagre de Jesus. Mas antes de dormir, Jesus disse com nitidez: vamos para o outro lado do mar, ou seja, vamos atravessar o mar da Galileia. Talvez o maior drama dos discípulos não tenha sido a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. Às vezes, irmãos, nós temos a sensação de que Jesus está dormindo e não está vendo o que está acontecendo conosco. Muitas das vezes, nós pensamos que Jesus está dormindo e fazemos a mesma pergunta que os discípulos fizeram: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus fará a mesma pergunta que fez aos discípulos, ele fará a nós: por que são tão tímidos? Por que é que não tendes fé? Irmãos, por que os discípulos deveriam ter fé e não medo? Por que nós cristãos deveríamos ter fé e não ter medo? Nós devemos ter fé e não medo por causa da ordem de Jesus. Nós devemos ter fé e ter medo porque nós seguimos ao Mestre, nós seguimos a Cristo Jesus. Então nós temos que ter fé e não medo. Nós deveríamos ter fé e não medo por causa da presença de Jesus no nosso meio. E os discípulos deveriam ter fé e não medo porque Jesus estava presente. Os discípulos deveriam ter fé e não medo porque, mesmo no fragor daquela tempestade, Jesus dormia sereno, confiando na confiança e na providência do Pai. E nós, da mesma maneira, deveríamos ter fé e não medo, confiando na providência de Cristo Jesus. E nós, como costumamos, deveríamos ter fé e não medo, porque Jesus não prometeu. Ele não prometeu que nossa viagem não teria obstáculos. Mas Jesus prometeu que chegaríamos ao destino. Ele prometeu que nós chegaríamos ao encontro dele. Mas Jesus não prometeu a ausência de luta, mas garante a vitória. Para isso nós precisamos confiar em Cristo Jesus. O que nós não podemos é ficarmos tentando tirar a água do poço, ou tirar a água da barca, usando nossas próprias forças, pois dessa forma afundaremos e pereceremos. Nós não podemos continuar tirando água do barco com as nossas próprias forças. Nós temos que pedir proteção a Deus. Ele é o Senhor do céu e da terra.
Ele é o Senhor que tem poder sobre a tempestade, tem poderes sobre o vento, sobre o demônio e sobre a enfermidade. Jesus repreendeu a tempestade, mas depois repreendeu os discípulos, a incredulidade dos discípulos. E disse: por que falta de fé? Por que tanta falta de fé? E aqueles homens disseram: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é Jesus? Quem é Jesus para mim e para você? Muitos vão à igreja há anos, são membros assíduos, mas não sabem de fato quem é Jesus. Muitos acreditam que através da fé está livre do vendavais. A fé não é apenas para nos salvar, nem para nos levar para o céu. A fé não é apenas para nos levar para o céu. Ela também ensina-nos como viver, especialmente quando a vida se torna uma grande tempestade. Irmão, ser um cristão obediente não nos isenta da tempestade. Pelo contrário, muitas vezes nos levará diretamente para as águas agitadas da vida. Ser um cristão não nos isenta da tempestade. Conclusão, irmão. No grande mar da vida, que é este mundo, nós navegamos e desfrutamos de dias com sol, nós desfrutamos com calmaria, mas também nos deparamos com ondas gigantes. Porém, alguém muito especial está conosco, num barco, junto comigo e cada um de vocês. Seu nome é Jesus. Por vezes, esquecido, adormecido, lá no fundo, na popa do barco, quietinho, mas ele está ali. Creia que Jesus não está dormindo, ele está na proa, descansando e provando a nossa fé. Porque Deus é o mesmo Deus quando fala ou quando se cala. Deus que nós servimos é o mesmo Deus quando fala e quando se cala. É o mesmo que dá vitória e é o mesmo que permite luta. Esse é o Deus que nós servimos. Não duvide da presença de Jesus, não deixe o medo ser maior do que a sua fé. Não precisamos ver o agir de Deus para crer que Ele está pertinho de nós. Isso é fé. Crer mesmo sem ver, isso é fé. Jesus pode estar em silêncio, mas nunca estará ausente. Ele pode estar em silêncio, mas nunca estará ausente. Se você acha que foi esquecido desse mar de luta do Covid-19, faça como os apóstolos fizeram. Se você acha que está esquecido, faça como os apóstolos fizeram, grite: Senhor, não me deixe à mercê da tempestade, sozinho afundaremos. Não me deixe, Senhor, à mercê da tempestade, porque sozinho eu vou afundar. E Jesus responde para cada um de nós: pois por que sois tão medroso? Ainda não tem de fé? O que acordou Jesus não foi a tempestade. O que acordou Jesus não foi a onda violenta. O que acordou Jesus foi o grito do discípulo, foi o grito da falta de fé, que mesmo convivendo com Jesus, não sabiam quem era ele.
Diante da pandemia, apesar de todo o esforço da medicina, pela qual nós somos imensamente gratos, devemos orar pedindo a Deus lucidez aos governantes, para que as autoridades não sejam levianas em suas declarações e muito menos alarmistas em suas decisões. E que o bom senso leve o povo a tomar os devidos cuidados com a higienização. O que não podemos esquecer é que o melhor antídoto contra a pandemia e contra o pecado será sempre um clamor em oração. Isso nós não podemos esquecer. Não importa o tamanho da tempestade, se Jesus está no barco na nossa vida, Ele tem poder para dar ordem ao vento. Quando as nuvens escuras passam por nossa vida, não significa que o sol não está brilhando. Ele continua com seu brilho. Nós é que não estamos vendo. Não se esqueça, irmãos, que nas noites escuras, como nesse momento de pandemia, Jesus está navegando conosco no barco. Se não enxergamos, é porque estamos com os olhos vedados pela falta da fé. Assim é a luz de Deus. Ela está sempre a brilhar, nos apontando o caminho. Nós é que muitas das vezes não caminhamos na direção a ela. Amém, igreja?